Olá, hoje é 5 de dezembro de 2025 e olha, quem investe em fundos imobiliários está com um sorriso de orelha a orelha. Com certeza. O IFIX, que é o nosso termômetro do setor, não só subiu, como bateu um recorde histórico agora em novembro. Pois é. A euforia é boa, claro, mas ela sempre vem com aquela pergunta de R$ 1 milhão, né? E agora? A festa continua em dezembro? Para onde a gente deve olhar? Para tentar responder isso, a gente mergulhou num material muito valioso. É uma compilação das carteiras recomendadas de 10 dos maiores bancos e corretoras do Brasil. A missão da gente aqui é decifrar o que os grandes analistas estão pensando. Não é só a lista, né? Não é só ver a lista de nomes, mas entender a estratégia por trás dela, sabe? E que pistas isso dá pra gente sobre a economia no próximo ano. Exatamente. E olha, esse recorde do IFIX, que chegou ali nos 3.660 pontos, com uma alta de 1,86% só em novembro, ele não surgiu do nada. Não mesmo. Ele é o reflexo de uma expectativa que virou quase um consenso no mercado, a de que os juros vão cair. Todo o mercado financeiro hoje está operando com base nessa música. E os fundos imobiliários são super sensíveis a isso. Extremamente. Ok, vamos desvendar isso, porque aqui tem uma pegadinha que, nossa, derruba muito investidor. Bem mesmo. O senso comum grita, espere os juros caírem, aí o crédito fica barato, os imóveis bombam, parece lógico, né? Parece. Mas o mercado financeiro não opera com a lógica do dia a dia. Ele opera na base da antecipação. E tem um estudo aqui da Rico Investimentos com a XP que mostra que quem espera o anúncio oficial do Banco Central... Já chegou atrasado na festa. Exato, chegou pro finalzinho. O fascinante aqui é exatamente isso. O mercado é uma máquina de precificar o futuro. O futuro não presente. Isso. Os preços dos fundos não reagem à Selic de hoje. Eles reagem à curva de juros futuros, que é a aposta coletiva de onde os juros vão estar daqui a 6 meses, um ano. E o estudo? O que ele diz? O estudo que você mencionou analisou os últimos 3 grandes ciclos de corte de juros no Brasil. E a conclusão foi assim, cristalina. A janela de ouro para investir, A que deu mais retorno? a que gerou mais retorno, foi comprar cotas entre 4 e 12 meses antes do primeiro corte oficial da Selic. Antes. Essa é a palavra-chave. E a diferença que essa antecipação faz não é pouca coisa, né? É brutal. É enorme. Pelos números do estudo, quem se adiantou teve retornos médios nos 12 meses seguintes ao primeiro corte de CDI mais 6% ao ano. O que já é excelente. A ter impressionantes CDI mais 8,8% ao ano. Para quem não é do mercado, isso é ganhar muito, mas muito mais que a renda fixa tradicional. Sem comparação. Quem esperou um momento óbvio, como a gente disse, ficou para trás. É uma diferença que, no longo prazo, muda completamente o patrimônio de um investidor. É aqui que fica realmente interessante. Se a jogada é se antecipar, então olhar para o que os especialistas estão recomendando para dezembro é quase como ter uma espiadinha no futuro que eles estão projetando. É uma boa forma de ver. E olhando a lista dos 11 fundos mais citados, um padrão salta aos olhos. Que estratégia é essa que eles estão montando? O padrão revela uma estratégia de portfólio bem inteligente, sabe? Quase uma abordagem que a gente chama de barbell, com pesos nas duas pontas. Como assim, duas pontas? De um lado, uma presença muito forte de fundos de papel. Os de recebíveis. Isso, os de recebíveis imobiliários. A gente tem 4 deles entre os 11 favoritos. Esses fundos investem em títulos de dívida, como os CRIs, e os rendimentos deles estão atrelados ao CDI ou à inflação. Ah, entendi. Ou seja, é uma forma de continuar ganhando com juros que ainda estão altos hoje. É a parte mais conservadora da aposta. Perfeito, é o pé no chão. Mas na outra ponta da estratégia, a gente tem os fundos de tijolo. A aposta na economia real. Exatamente. E aí o destaque é o setor de logística, com 2 carteiras entre as mais indicadas. Isso mostra uma confiança grande na continuidade do crescimento do e-commerce, da atividade industrial. E tem mais coisa, né? Tem. Na mesma linha, a gente vê um fundo de shoppings e um de lajes corporativas. São setores que dependem do consumo e do emprego aquecidos. Então, a tese é garantir um bom rendimento agora com os fundos de papel, Exato. enquanto se posiciona nos de tijolo para surfar a onda de valorização quando os juros caírem de vez e a economia acelerar. É isso. Uma estratégia que olha para o hoje e para o amanhã.
Se a gente conectar isso ao cenário mais amplo, os analistas estão dizendo: acreditamos na queda de juros, mas não vamos abrir mão dos ganhos de agora. Faz todo sentido. Então vamos aos nomes. No topo do pódio, empatados com 6 indicações cada, a gente tem 2 fundos que são tipo a personificação dessa estratégia duplo. Eles representam bem as duas pontas. O Bresco Logística, BRCO11, representando tijolo, e o Kinea Renda Imobiliária, o KNCR11, representando papel. E os motivos para o favoritismo deles são bem claros. No caso do Bresco Logística, o BRCO11, a análise do BTG Pactual aponta alguns diferenciais. Quais? Primeiro, a localização. Ele tem uma exposição enorme a São Paulo, que é o maior mercado consumidor do país. Segundo, a qualidade dos ativos. São galpões de altíssimo padrão. E terceiro, um detalhe técnico importante, a exposição a contratos atípicos. Contratos atípicos. Isso soa complicado. O que significa na prática para quem investe? Pensa nisso como um aluguel com superpoderes. Gostei. São contratos de longuíssimo prazo, coisa de 10, 15 anos, e a parte mais importante, as multas por rescisão são gigantescas. Para o investidor do fundo, isso é ouro. Significa uma previsibilidade de receita muito alta e estável. Entendi. É uma blindagem contra a vacância. Agora, essa concentração toda em São Paulo, que o BTG elogia, não é também um risco? É uma ótima pergunta. Se a economia paulista por algum motivo sofrer mais, o fundo inteiro não sente o bate? É o clássico debate entre concentração e diversificação. A defesa para essa estratégia é que, em logística de alto padrão, São Paulo não é só mais um estado. É o principal hub logístico da América do Sul. Ah, bom ponto. A tese é que, mesmo numa crise, os melhores ativos nos melhores locais são os últimos a sofrer. Ok, justo. E o outro campeão, o KNCR11 da Kinea? Qual a história dele? Ele me parece ser a aposta oposta, mais focada em segurança. Totalmente. O Kinea Renda Imobiliária, o KNCR11, é o retrato da busca por segurança no mundo do crédito. A análise da XP destaca que mais de 90% do portfólio dele está em CRs de baixo risco, indexados ao CDI. Então ele se beneficia direto da Selic alta. Diretamente. E a carteira é muito pulverizada. Não depende de um ou dois grandes devedores, o que dilui o risco de calote. É o que o mercado chama de fundo high grade. Aquele fundo para dormir tranquilo à noite. Esse mesmo. Entendi. Então BRCO11 e KNCR11 são os capitães dos 2 times. Mas a lista não para aí. Tem um pelotão logo atrás com 5 indicações que me parece bem mais eclético, não é? Sim, esse segundo grupo é onde a diversidade de teses aparece. Tem shopping, mais logística e até um nome ali, RBR Plus Multiestratégia, que soa mais complexo. O XPMOLS, XPML11, por exemplo, é o grande representante dos shoppings. E a análise do Santander destaca uma movimentação estratégica interessante que o fundo está fazendo. Que seria? Um processo de reciclagem de portfólio. Reciclagem de portfólio. Isso significa vender alguns shoppings para comprar outros. Por que fazer isso agora? Não pode ser um sinal de que os ativos que eles estão vendendo não são tão bons? É uma leitura possível, mas a visão do Santander é mais estratégica. Eles planejam vender 9 empreendimentos por 1,6 bilhão de reais. O objetivo é fortalecer o caixa para pagar dívidas e se preparar para novas aquisições que a gestão considera mais promissoras. Ah, tipo um time de futebol que vende uns jogadores para contratar um craque? A analogia é perfeita. E a estimativa de retorno em dividendos para o fundo continua bem atraente, em 10,3%. E esse RBX11, o Fundo Multiestratégia, o que ele faz de diferente? O RBR Plus, o RBX11, é o que a gente chama de hedge fund imobiliário. A estratégia dele é muito mais flexível. O gestor pode investir em cotas de outros fundos, em crédito, em ações de empresas do setor. Em qualquer coisa, basicamente. Quase isso. A XP destaca que ele incorporou outro fundo recentemente, o RBF11, e se tornou o terceiro maior hedge fund da Bolsa. É um fundo para quem confia muito na capacidade do gestor de navegar por diferentes mercados.
Então, em vez de apostar num setor, aqui a aposta é na habilidade do gestor. E no meio desse grupo tem também o TRX F11, que tem uma característica curiosa nos seus inquilinos, certo? Sim, o TRX Real Estate, o TRX F11, é um fundo de renda urbana, mas com um nicho bem específico. Qual? Seus principais inquilinos são gigantes do varejo alimentar: Açaí, Grupo Mateus, Pão de Açúcar. O BB Investimentos aponta que essa é uma tese muito resiliente. A aposta não é só no imóvel, mas na solidez de um setor essencial. As pessoas sempre precisam comer. Faça chuva ou faça sol, com crise ou sem crise. Isso dá uma segurança enorme para os contratos. Interessante. Para fechar, a gente tem um último grupo com 4 indicações cada. E aqui o contraste é grande. De um lado, o VBI Prime Offices, o PVBI 11, focado em escritórios de luxo. E do outro, mais um hedge fund, o Kinea Hedge Fund, KNHF 11. Exato. E eles representam duas teses bem distintas. O VBI Prime Offices, o PVBI 11, é uma aposta quase cirúrgica em qualidade e localização. A análise da Monte Bravo ressalta que o portfólio é 100% concentrado na região mais nobre de São Paulo para escritórios, o eixo Faria Lima e Itaim. O metro quadrado mais caro do Brasil. Exato, mas com toda essa discussão sobre trabalho híbrido, home office, apostar em escritórios, mesmo os de luxo, não é meio que nadar contra a maré? A tese é justamente essa. É a aposta no flight to quality, o voo para a qualidade. Explica melhor. A ideia é que no novo modelo, as empresas podem até reduzir o espaço total, mas o escritório que elas mantêm precisa ser impecável. A demanda por escritórios medianos pode sofrer, mas por prédios AAA, na melhor localização do país, tende a permanecer forte. É uma aposta premium. Entendi. É a aposta no topo da pirâmide. E o outro, o Kinea Hedge Fund, o KNHF11. A análise da Terra Investimentos aponta uma particularidade nele, a tal da alavancagem. Sim, e esse é um ponto que exige a atenção do investidor. O KNHF11 utiliza alavancagem. De forma simples, ele pega dinheiro emprestado para investir mais do que o seu próprio patrimônio. Hoje, os ativos do fundo somam 121% do seu patrimônio líquido. Opa, peraí, 121%? Então, para cada R$ 100 que os cotistas colocaram, a gestão está investindo 121. E o que isso significa na prática para o cotista? Então, essa dívida extra vem de várias operações. E o que significa é que a alavancagem é um amplificador, para o bem e para o mal. Aumenta o potencial de ganho, Mas também o de perda. Se as teses derem certo, o retorno para o cotista é turbinado. Mas se o mercado virar e os ativos se desvalorizarem, a queda no valor da cota também é muito mais brusca. É um perfil de risco mais arrojado, sem dúvida. Então, o que tudo isso significa? Juntando todas essas peças, esse mapa das recomendações nos mostra o mercado otimista, claramente se posicionando para a queda dos juros, Sim, claramente. mas com aquela lição de casa de que o timing é tudo. Vemos uma preferência clara por carteiras balanceadas, misturando a força da economia real com a segurança do crédito de alta qualidade. É um equilíbrio. E alguns temas são universais. Qualidade da gestão e localização estratégica dos imóveis, especialmente em São Paulo, continuam sendo os grandes diferenciais. Perfeitamente. Essa lista não é só um ranking de popularidade, é um raio-x das estratégias que os grandes gestores estão adotando agora. A escolha de um fundo, no fim das contas, é a escolha de uma tese sobre a economia. Escolher em que história você acredita. Exato. É decidir se a sua aposta é na força do consumo nos shoppings, na demanda por galpões logísticos, na solidez do crédito. Cada fundo recomendado conta uma história sobre o futuro que o mercado está precificando. Isso nos leva a uma provocação final. Nossa análise hoje foi sobre as recomendações para dezembro, todas baseadas na antecipação de um ciclo de queda de juros. Mas se a estratégia mais eficaz historicamente foi se antecipar, a pergunta que realmente importa talvez não seja o que fazer só em dezembro. É pensar um passo à frente. É pensar um passo à frente. Como a consolidação desse novo cenário, com juros estruturalmente mais baixos no próximo ano, poderá redefinir o que o mercado inteiro considera um ativo premium. Boa pergunta. Quais setores ou tipos de imóveis que hoje são vistos como secundários ou de maior risco
poderiam se tornar os novos favoritos quando as regras do jogo e o custo do dinheiro realmente mudarem? Essa é a pergunta para se refletir. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, deixe o like e veja o vídeo recomendado no card acima.